Vamos ouvir agora o professor Miguel. Bom, Luciano Donizetti, Luciano Camerino, Adelmo, Oscar Frederico. Como eu falei inicialmente, é uma grande honra participar deste processo de titularidade de Luciano, e justamente para abordar um texto tão interessante, tão instigante, tão bem escrito como Passado, Memória e Museu, Os Limites da Liberdade e o Fim da Filosofia, Sartre. Como já foi dito por Adelmo e comentado por Luciano, você traz, Luciano, Sartre à nossa atualidade, né? Questionamentos de relevância para nossas vidas, nossas existências, e eu acho que você coerentemente articula com a história nossa recente, de 1964 até agora, né? E rever toda a história brasileira, acho que isso é um mérito grande, ao mesmo tempo que você realiza um domínio técnico da ontologia fenomenológica sartreana, magistralmente, e não somente, né, nesse âmbito ontológico, onde você analisa categorias como ser para si, ser em si, ser para outro, condição, escolha. Você domina tecnicamente isso e dialoga com diversos autores da fenomenologia, aparece Heidegger, com Merleau-Ponty você trabalha mais, cita mais explicitamente Merleau-Ponty, estruturalismo, Foucault, e as categorias de intenção, de situação, de existência, de liberdade, você articula com problemáticas éticas, sociológicas e políticas desse momento tão crítico, e não à toa que hoje é um dia muito especial, dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Hoje vai haver uma movimentação em vários lugares do Brasil, né? Tentando defender os direitos da democracia, né? Luciano, destaco o grande valor deste trabalho técnico, de mais de 200, de quase 200 páginas, que você escreve com grande clareza e com rigor, né? Você consegue conjugar ambos os aspectos, isto é, você consegue discutir a ontologia fenomenológica, principalmente, o ser e nada, né, que você transita bastante, mas com uma clareza que traz problemáticas atuais, e articula também com Freud, né, com Nietzsche, você aborda essa proximidade ou esse diálogo possível de Sartre, eu creio, me antecipo, né, nesta colocação, que teu texto está amplamente justificado, do ponto de vista dos méritos para uma titularidade. A priori eu me aproximo e me antecipo a dizer que eu daria uma nota máxima, né? Você está altamente qualificado, né? Você é um jovem titular, e tem um caminho pela frente muito importante. Eu, Luciano Camerino, me tomei o trabalho de acompanhar toda a documentação, inclusive também Luciano Donizetti. Eu entrei no teu currículo e vi que você tem méritos como ser artista, né? Não só falar da arte, mas você foi ator, cantor, produtor de letras, de canções, importante. Então, você consegue conjugar esse rigor fenomenológico, de reflexão ontológica, com um vitalismo, por exemplo, quando você analisa Jean Genet, né, a partir dos óculos de Sartre, né? Esse é um momento muito importante, muito rico, né, para ver como a psicoanálise existencial
de fato existiria. E coitado de Gené, né? Parece que ele, como você conta, ficou muito mexido com essa fala e não conseguiu escrever mais romance, né? Só fez teatro, não é, Luciano? Né? Ficou, né? Como se Sartre tivesse pegado ele em fragante, né? Mostrasse ele por trás, né? Pelo avesso, né? Bom, as considerações que eu vou realizar a seguir, que não são muitas, são 2 ou 3, uma de caráter técnico, que você me vai explicar em um minuto, não são questionamentos propriamente ditos a teu trabalho, não são objeções, Luciano. É aproveitar este momento para manter um diálogo, inclusive para continuar o diálogo. Né? Um ligado ao marxismo, que você trabalhou no mestrado, né? O materialismo dialético me interessa muito. Um a Nietzsche, obviamente, que é de meu interesse. Um sobre o amor, né? Que você vai responder rápido, você fala que ninguém mais morre sobre amor, né? Na página 121. Fala assim rapidamente, mas é interessante analisar isso. E como eu disse, são ponderações para abrir um diálogo, né? Para iniciar um diálogo e, às vezes, esclarecimentos. Por exemplo, depois vou falar um pouco mais da questão da crítica à razão dialética, como conjugar Marx e Sartre. Acho difícil, eu vou trazer um pequeno trecho de ideologia alemã para você esclarecer, ou pensar comigo, com a gente. Veja só, dito isto, então, eu te aprovo, dou os parabéns, considero que você consegue, em 200 páginas, apresentar uma tese com princípio, meio e final, e com uma abordagem ontológica, fenomenológica, mas axiológica voltada para a nossa realidade, voltada para o nosso Brasil. Né? A escrita é surpreendentemente 200 páginas, praticamente não tem erros, né? Além da clareza, da consistência. Falta um outro autor que depois te passo, Gerborg Heim, que você cita uma outra vez, não está na bibliografia, tem 2 ou 3, mas isso é normal. Veja só, das questões, eu vou colocar 4 questões, uma essa do amor, né, que acho que você vai responder rapidamente depois. A primeira questão é da memória e da história, que é uma temática que é de muito interesse para mim, né, porque eu participei na Unirio de um mestrado em memória social, depois participei da fundação do doutorado em memória social, e eu vejo que na sua tese, além do título, né, Memória e História, é relevante na sua abordagem sobre Sartre e diversos comentadores atuais, e a questão da memória, memórias criadas, inventadas, por exemplo, quando você fala de Tiradentes, né, que era considerado um traidor, né, esquartejado, né, e depois foi, né, e se criou uma memória de que um herói, etc., etc., e do Pedro II, que tem muita força no teu trabalho, muito detalhe, principalmente na parte final, como foi usufruída essa imagem para construir uma imagem, uma memória forjada, né, digamos. Nas primeiras páginas, principalmente da página 5ª até a 19, você analisa a temática de história e da memória, a história mais como, né, uma disciplina científica, com um método e um objeto considerado delimitado e objetivo, e a memória que depende da subjetividade, dos relatos, das narrativas, de indivíduos e de grupos. Na memória social, que é uma disciplina que surge com Hallbach no século XX, e Fentrex e Dickmann chamam de memória coletiva, dá uma outra visada, vai trabalhar muito história oral, história de grupos, né, e fazer toda uma teorização das experiências, das vivências, etc. E você vai ter Hallbach, Fentrex e Dickmann, Nora, Michel Dessertot, nosso Gilberto Velho aqui no Brasil, né?
o próprio Walter Benjamin, que acho que você cita em algum momento no narrador. Então, Luciano, esta é a primeira questão, né, que é dialógica, que me interessa muito. Gostaria de saber por que você centra em questões da memória em Sartre e em autores, né, que pensaram a memória em Sartre, ou questões de memória em Sartre, e não se dedicou a ver essas tematizações da dita memória social, dessa disciplina, né? Qual foi seu interesse ou não. Mas uma questão que é muito instigante para mim é a relação de Sartre com o marxismo, né? E eu vejo que você, Luciano, você trabalhou no mestrado, né? Estudou Sartre e marxismo, a crítica à razão dialética, e sempre me preocupou como articular uma filosofia da liberdade com visões deterministas, sociais e políticas. Você abordou isso com muita clareza, não só no mestrado, vi que você elaborou diversos artigos sobre essa problemática, e você vai marcar reiteradamente que homem em situação, homem em relação com ser para outro, homem condicionado, social, politicamente, sempre tem uma liberdade de escolher além de qualquer condicionamento. E na página 98, eu vou ler um trecho brevemente para a conversa. Vamos ver. Acho que aqui, como em outros lugares, na página 98, são 11, um grande parágrafo, são 11 linhas antes do final, e você diz assim, e acho que você em vários lugares vai sustentar essa questão da liberdade perante os determinismos, e você diz assim: o homem se faz, mas parece ser feito pela corporeidade, pela situação, pela facticidade, pela história, enfim. Então, ele a faz ou é feito por ela? Você pergunta. Paradoxo que, em termos marxistas, resolve-se dialeticamente pelo processo de sobredeterminação, pelo qual as infraestruturas condicionaram o agir situado em seu interesse. A determinação seria, portanto, o limite desconhecido da liberdade situada. E você conclui, não, pois com isso a moral não seria mais que um aspecto ilusório de comportamentos inteiramente condicionados pela estrutura. É preciso retomar o problema do início, afirma Sartre, o que espero seja consensual, pois nada mais originário que a ontologia que o ser. E aí, Luciano, eu acho que você é muito claro. Aí eu queria ler uns trechos de Marx, que na primeira parte da ideologia alemã, ele vai ter uma visão determinista, não condicionante. Então, eu queria ver como você consegue dialogar com isso. Eu vou ler só uns trechos da página 36. Diz assim, Marx: a produção de ideias de representações da consciência está de início diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. O representar ou pensar aparece aqui como emanação direta de seu comportamento material. A representação é sua expressão consciente, real ou ilusória de suas verdadeiras reações e atividades, de seu intercâmbio da organização política e material. E ele vai dizer, não vou me alongar, né, aquela famosa passagem da câmara escura, né, que a gente vê invertido, né, vê a superestrutura, religião, arte, aqui, que em realidade mostra a infraestrutura. Mas ele fala uma frase assim, queria pensar com você. Diz assim: não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Aí gostaria que você me esclarecesse, né? Sempre foi uma dificuldade. Eu li a crítica à razão dialética e sempre tive uma dificuldade de ver essa concepção que parece ser determinista, né? Bom, aqui na página 121, eu já antecipei, acho, a visão sobre Sartre, né, da concepção do... Peraí, não é 121, sim, é 121.
Aí você está falando de Lord Byron e do romantismo, né? E acho que você, às vezes, Luciano, é bem categórico e expressivo. Às vezes eu fiquei pensando, né? Porque eu já morri de amor, né? Em outra época, na minha adolescência, não levei ao fato, não cheguei ao fato, mas já, né? A gente já morreu uma dúzia de vezes, né? E diz assim, afinal, na página 121, é o primeiro parágrafo. Sentido profundo das condutas, seja o artista, o homem, mulher, comuns, estará sempre em suspenso. O valor da arte, obra de arte, repete em situação a mesma condição do jogo. Byron morreu e o conjunto de suas condutas recaiu no absurdo de 1824. Hoje só é possível sofrer ou morrer por amor, né? E isso eu queria um comentário assim pessoal, bem existencial, se é de fato a tua postura, porque realmente muito de minha geração, né, que é um pouco mais velha que a tua, realmente sentiu esse pato do amor. E Schopenhauer, naquele livro que dedica à questão do amor, né, e que vai falar que o impulso à reprodução é essencial, vai falar da morte por amor, dos assassinatos, e ainda acontece, ainda a gente, você pode dizer, não é por patologia, por loucura, mas né, alguém mata ou se mata, por aí vai. E, finalmente, uma dúvida sobre sua visão de Nietzsche ou de Sartre, ou uma visão sartreana da concepção de Nietzsche, grande razão de corpo e consciência. Você diz na página, vamos, 172. É o final, o parágrafo final, e você diz, se Nietzsche afirma que o corpo é a grande razão de grosse Vernunft, né, que é esse princípio do pensamento para ele, que estaria sobreposta à pequena razão, ao ich, né, ao eu, né, que para todos os efeitos tem a mesma função que Sartre alega ser da consciência, então, diametralmente oposto ao filósofo alemão, pode sartianamente parafraseá-lo, o corpo não é uma grande razão, é nossa grande memória. E aí você continua em 3 linhas e não desenvolve isso. E só queria, Luciano, que você tematizasse essa ótica nietzschiana, no sentido de que nós somos corpo-consciência. Nós temos pontos de subjetividade para Nietzsche, né? Pontos de consciência que são forças que me tomam. Por exemplo, agora estou tomado por uma força de consciência pensante, reflexionante. Mas aqui posso passar mal e vem outra força que me leva no banheiro, a comer, ou por aí vai. E esse jogo de forças vai tomando o corpo-consciência. Ô, Luciano, essas são minhas dúvidas. Essa do amor queria que você me explicasse bastante, né? Porque né, nesta época tão prosaica que a gente vive, né, existencialmente, virtualmente, tudo virtual, já o corpo, né, é distante. E me interessaria muito isso da memória social e do marxismo, materialismo dialético, eu sempre tive dúvidas, e se puder explanar isso aqui agora, senão a gente continua, e você sempre será convidado para vir a falar aqui nos nossos grupos também. Então, essas são as questões. Obrigado, professor. Vai ser um prazer. Eu não vejo a hora da gente conseguir uma data adequada para ir no dia adequado para participar dessa oportunidade. Bom, as suas questões são desafiadoras, porque elas são polêmicas mesmo quando a gente pensa isso de um ponto de vista sartreano, né? Vamos dizer assim, o grupo que participa do mesmo banquete arrota a mesma comida para pessoas que estavam ali comendo junto. Então, mesmo aí, a gente vai encontrar algumas divergências a esse respeito. Bom, eu vou começar